Meu irmão, minha irmã, você vai abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Zacarias, capítulo número 5. Livro do profeta Zacarias, capítulo número 5. Nós vamos dar continuidade à série de sermões sequenciados neste livro. Por gentileza, permaneça com sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a exposição. Diz assim a palavra do Senhor. Lerei na versão Almeida Revista e Atualizada, que é que vocês têm em mãos, mas farei a exposição usando a Nova Almeida Atualizada. Então há pouca diferença no texto, mas nada que prejudique a sua compreensão, muito pelo contrário, que facilite. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Falarei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Até aqui, meus irmãos, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Por gentileza, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Hoje, nós comemoramos nacionalmente o dia da Tua palavra. Nós separamos esse dia, Senhor, como Tu sabes, desde a manhã, estamos rendendo graças ao Senhor pela palavra do Senhor, pelas Santas Escrituras. E agora que estamos, ó Deus, com a Bíblia, com a vontade do Senhor aberta diante de nós, nós queremos pedir que o mesmo Espírito que inspirou o profeta Zacarias, nesta noite, nesta única noite em que ele teve 8 visões, naquele período em que o teu povo retornou do cativeiro babilônico sobre o rei persa Dario, por volta do ano 520 a.C., e que encorajou, essas 8 visões visavam encorajar o povo a retornarem à prioridade da vida deles, que é colocar Deus acima de todas as coisas, prioridade essa que se refletia ali na reconstrução imediata do templo que estava em ruínas. Nós também, ó Deus, da mesma sorte, ó Deus, voltando, iniciando o caminhar depois de um tempo tão difícil, onde sequer podíamos estar juntos, estamos com a Tua palavra aberta para sermos igualmente encorajados pelo Senhor, por meio desta visão, da 6ª visão que estamos estudando do profeta Zacarias. E o nosso pedido, Senhor, é que esta palavra fale rica e poderosamente aos nossos corações, que nos encoraje como encorajou os nossos irmãos que reconstruíram o templo depois de serem reencorajados. Que da mesma sorte, Senhor, possamos ter ouvidos para ouvir a Tua voz e sejamos, ó Deus, habilitados pelo Teu Espírito, não inspirados como foi Zacarias, porque não somos inspirados, mas iluminados pelo Teu Espírito, venhamos a compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar esta noite. Então toma o nosso coração nas Tuas mãos, Senhor, toma cada um de nós na Tua presença, é a nossa oração no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nos domingos anteriores, nas visões anteriores, nós que estamos agora nessa 6ª visão das 8 entregues a Deus ao profeta Zacarias, nós vimos que a mensagem estava primeiramente sendo dirigida aos líderes da comunidade judaica que voltavam do exílio. Esses líderes, especialmente 2 deles, Zorobabel e Josué. Zorobabel, representante do governo,
tinha uma linhagem que retomava aos reis davídicos, e Josué, representando o sumo sacerdote, que tinha uma linhagem que apontava até Arão, irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote. Estes dois homens foram responsáveis por receber boa parte das afirmações das primeiras visões. Nós vimos no domingo passado que os dois servos do Senhor que agiram por um período concomitante, que agiram em determinado momento ali, ao mesmo tempo, o profeta Ageu, a quem nós expomos o livro todo com os irmãos, e agora o profeta Zacarias, tiveram um ministério em determinado momento bem parelho. O ministério de Ageu cessa, mas o ministério de Zacarias continua, e ainda neste momento aqui eles tinham um ministério parelho. Os dois profetizavam Israel por volta do ano 520, dizendo para o povo que o povo deveria reconstruir o templo, e que a reconstrução desse templo significava algo muito importante, porque apontava futuramente para a vinda do Senhor Jesus e representava ali, naquele tempo, na época deles, o retorno da presença abençoadora de Deus no meio do seu povo. Eles tinham sido levados cativos por Nabucodonosor, porque quebraram a aliança, e agora Deus favoravelmente volta para o meio deles, e voltando para o meio deles, era necessário que o templo fosse reconstruído, que o altar fosse reconstruído. E isso, como nós vimos na exposição de Ageu, apontava para o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, questões importantes para eles lá, e importantes para nós quando olhamos para toda a história da redenção. No domingo passado, nós vimos, na quinta visão, meus irmãos, que tanto Zorobabel, que era o governador, quanto também Josué, que era o sumo sacerdote nesse período de retorno do cativeiro, deveriam ser alimentados pelo óleo dos profetas. A quinta visão falou ali de 2 oliveiras ao lado de um pote que alimentava um candelabro que tinha 7 lâmpadas, e que essas figuras representavam o óleo dos profetas, abençoando o ministério real e o ministério sacerdotal, ou seja, rei e sacerdote precisariam ouvir aquilo que os profetas, que eram aqueles que tinham acesso à corte divina. Lembra que na visão 4, o profeta vai até os céus, mesma coisa que João em Apocalipse, e recebe lá a instrução e volta para dar essa instrução ao povo. Ou seja, a palavra profética deveria ser ouvida pela liderança para que tudo fosse bem com o povo durante este momento. E neste domingo, meus irmãos, nesta sexta visão, nós vamos ver que as recomendações passam da liderança agora para a comunidade. Não somente a liderança deveria permanecer fiel à aliança de Deus. Lembra aqui que esse livro chama-se Zacarias, que quer dizer Iavé recorda, que quer dizer Deus se lembra. Quando a gente usa Iavé, que é o Senhor na sua Bíblia em caixa alta, nós temos uma referência direta ao Deus da aliança, ao Deus que fez uma aliança com o seu povo. Então Deus se lembra da aliança que fez com o seu povo, e Ele está voltando em favor com relação à nação de Israel. Muito bem, tendo isso em mente, meus irmãos, vamos nos aproximar aqui desse texto de forma especial, e aqui não foi nada como Deus tem feito, nos surpreendido muitas vezes. Vamos nos aproximar desse texto justamente no dia em que nós comemoramos o dia da Bíblia, porque é justamente sobre a Bíblia, prefigurada aqui, simbolizada aqui na lei de Deus, que esse texto está falando. E eu espero do fundo do meu coração que você seja ricamente alimentado pelo Espírito do Senhor por meio da exposição desse texto. E eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta e voltar os seus olhares para a primeira parte do texto. E reitero aqui que vou expor agora usando uma versão um pouco diferente para facilitar a compreensão sua e também das nossas crianças aqui. O versículo 1 diz assim: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um livro em forma de rolo que voava. Primeira coisa que nós temos informação aqui, meus irmãos, é justamente aquilo que Zacarias está vendo nessa sexta visão. Note que ele retoma
aquela postura, pelo menos da visão quarta e das anteriores, na quinta não foi bem assim, Cora. Ele estava aqui e de repente ele levanta os olhos e é como se ele saísse de uma visão e estivesse agora vendo outra coisa. Ele está tendo uma nova informação, uma nova visão dentro desse processo revelacional que ele teve em uma só noite. E ele vê um livro em forma de rolo. É muito interessante aqui, meus irmãos, que esse livro em forma de rolo, a palavra hebraica que está sendo usada, e daí a importância de realmente traduzir assim, livro em forma de rolo, é que este rolo, ele tem uma ligação com um outro texto no Antigo Testamento, em um rolo que foi escrito por Moisés, o rolo da aliança, onde esta mesma palavra é usada, e lá nós temos a informação que este rolo era escrito tanto de um lado como de outro. Portanto, ele está vendo um pergaminho voando, um rolo voando, e esse rolo está escrito tanto de um lado quanto de outro. Para as crianças que gostam de desenhar, eu vi as artes aí, as crianças prestando atenção no sermão do pastor e desenhando para compreender melhor depois. Você pode desenhar então aí o profeta e pode desenhar também um rolo voando. O versículo continua aqui, meus irmãos, e a partir do versículo 2, dê uma olhada na sua Bíblia, por favor, o profeta vai fazer aquela pergunta retórica. E vai dizer assim, o anjo. O anjo pergunta para o profeta Zacarias, o que você está vendo? O anjo me perguntou, o que você está vendo? E eu respondi, vejo um rolo voando que tem 9 metros de comprimento e 4 metros de altura. Então, este rolo, ele, em primeiro lugar, ele voava. Em segundo lugar, ele era escrito tanto na frente como atrás. E em terceiro lugar, ele tem proporções que são proporções aqui bem diferentes. Porque são proporções bastante grandes para um pergaminho. Na sua Bíblia vai estar aí 20 côvados de comprimento e 10 de largura. A gente traduz isso aqui, pessoal, como 9 metros de comprimento e 4 metros de largura. Então, para um pergaminho, esse pergaminho era bastante grande. Ele tinha uma dimensão diferenciada. Isso deve chamar bastante a nossa atenção na interpretação desse texto. Naquilo que ele está significando aqui para os ouvintes originais e no que vai significar para nós hoje também. Então, veja que o pergaminho está suspenso. A palavra, na verdade, não hebraica é essa, suspenso da terra. Foi traduzido para você aí como voando, que é essa ideia mesmo. Está suspenso da terra, está voando. Ele é escrito por ambos os lados, por causa da palavra rolo. E ele também tem proporções grandes. Então, a ideia de voar, meus irmãos, é a ideia de estar levando ali o julgamento, este rolo aqui, que é um rolo da lei, refere-se ao rolo da lei da aliança, que foi escrito por Moisés. Então, a lei está voando, escrita em uma espécie de rolo, ou parte da lei voando, escrita em uma espécie de rolo, tendo assim um grande acesso e grande visibilidade para todo mundo que estivesse ali, nessa visão. E o profeta Zacarias está enxergando isso, acompanhado por esse anjo que está ajudando a ele traduzir todas essas visões. E nós temos visto que isso, inclusive, é a base para a literatura apocalíptica. Né? O Apocalipse vai usar esses mesmos recursos, né, lá na frente. Então, a ideia do livro está escrito dos dois lados, remete a Êxodo 32:15. Depois você pode conferir lá em sua casa este rolo da aliança, da lei da aliança, escrito por Moisés. E as proporções grandes, meus irmãos, dão a ideia de que o juízo, que o texto vai falar, daqui a pouco a gente vai reler, vai retomar, da lei, é proporcional à transgressão que o povo estava cometendo, igualmente grande, porque grande era a transgressão do povo. Essas são as 3 características desse rolo. Ok, então nós vimos aqui que ele viu, olhou esse rolo que tem essas características, e veja o versículo 3, meus irmãos. Então ele me disse,
Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque quem roubar será expulso segundo a maldição. E quem jurar falsamente será expulso também segundo a mesma maldição. Enviarei esta maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão, na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela ficará nestas casas e consumirá a madeira e as suas pedras. É isso que está na segunda parte do texto. Vamos olhar isso aqui com cuidado, meus irmãos. Note aqui, a palavra, e eu compartilhei com vocês quando começamos a expor esse livro. Depois de Apocalipse e de Ezequiel, que são os dois livros mais difíceis da Bíblia, graças a Deus a gente já passou pelo primeiro aqui, né? Uma exposição de Apocalipse. Ezequiel, quem sabe Deus nos dê graça de expormos também para os irmãos. Depois de Apocalipse e Ezequiel, Zacarias é um dos livros mais difíceis para expor. Justamente porque existem construções no hebraico que são complexas. A gente leu hoje a Confissão de Fé de Westminster dizendo que nem todos os textos da Escritura são de igual compreensão. Graças a Deus que aquilo que a gente precisa saber nos textos mais simples, a gente consegue, mas nos textos que são mais difíceis, Deus levanta pessoas para que se ocupem em ensinar isso na igreja. E o Espírito Santo concede dons para que isso seja feito. Esse texto aqui, por exemplo, nos faz ter condição, a necessidade de nos aproximar da exegese de tal forma de entender que esse rolo é um rolo escrito por duas faces, porque a mesma palavra é entregada em Êxodo 32:15. Essa informação é importante que não está clara para você aí em uma leitura inicial. Outra questão, meus irmãos, é que esta palavra aqui, a palavra maldição, veja o versículo 3. Então ele me disse, esta é a maldição. Uma palavra que, por exemplo, é usada lá em Números, capítulo 5, versículos 16 a 28, depois você pode conferir, que é quando uma mulher desperta o ciúme do seu marido, só que o marido não tem como provar a culpa dela. Então, a lei vai prefigurar que o sacerdote vai chamar aquela mulher à presença dele, vai preparar uma bebida amarga, e aquela bebida ela vai tomar e vai fazer ali um voto diante do Senhor, dizendo, olha, eu não fiz nada, eu não cometi adultério, meu marido está com ciúme aí, obviamente estou parafraseando, né, irmãos? Eu não cometi adultério, então eu tomo essa bebida porque ela toma dizendo que se ela cometeu e tomar aquela bebida, que ela fique infértil, que a bebida faça mal para ela, etc. Então, é uma palavra que está remetendo à aliança. Uma maldição da aliança. Então, a pessoa está descumprindo a aliança. Essa palavra, então, aqui, maldição, ela está diretamente atrelada a Números capítulo 15, versículo 16 a 28, onde ela aparece na Bíblia e que, portanto, nos remete diretamente à punição da aliança, que é o que nós realmente temos visto aqui ao longo da exposição do livro do profeta Zacarias. Então, veja, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. A palavra aqui no hebraico, nalar. Nalar. Porque quem roubar será expulso segundo a maldição. Então veja aqui que vão ser ditos aqui, meus irmãos, dois pecados específicos. O pecado do roubo. Quem roubar será expulso segundo a maldição. E veja o perjúrio, jurar falsamente. A continuação do versículo, e quem jurar falsamente será expulso. Essa palavra aí, expulso, ela está ligada aqui à ideia da aliança também. Então não tem jeito. Deus está falando do seu povo e na necessidade do seu povo cumprir a sua aliança. No texto passado nós vimos graça. Não vimos, irmãos? Na visão 4, Josué está lá no céu, o sumo sacerdote. Zacarias vê Josué, o sumo sacerdote dele daquela época, no céu. O diabo do lado, acusando, olha como Josué está, Senhor. E quando o Senhor olha para Josué, Josué está com a roupa imunda da palavra hebraica que é utilizada para vômito e fezes. Ele está totalmente impuro. E Deus vai e diz, olha, bota de roupa nova nele.
Graça, pura graça. Graça de Deus. Só que esta vida na graça de Deus, irmãos, não nos irresponsabiliza, não tira a nossa responsabilidade de sermos fiéis à aliança. Não para que venhamos a ser salvos, mas sim para que venhamos a agradar ao Senhor com o nosso procedimento. Nós vamos ver que este é o cerne do nosso texto. A aliança que é ensinada onde, irmãos? Na palavra, prefigurada aqui no nosso texto pela lei. Daqui a pouco a gente chega lá nas aplicações. Então veja, esses dois pecados aqui, que são o pecado de roubar e o pecado de jurar falsamente, está sendo dito aqui que, e aqui, irmãos, é uma daquelas passagens que a tradução em Zacarias vai gerar muita polêmica aí entre os estudiosos. Muito provavelmente é que a ideia dessa construção aqui é que a quebra da aliança deles, é porque fica até difícil para traduzir, a quebra da aliança do povo, àquela altura, não estava recebendo a devida punição que Deus já tinha dado anteriormente aos pais, quando enviou os pais para o cativeiro. E quando o povo voltou, quando o remanescente fiel voltou, mesmo assim eles voltaram, começaram a reconstruir o templo e pararam. Deus levanta Ageu. Ageu vai dizer, olha, vocês estão preocupados com a própria casa de vocês, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. Ageu está chamando o povo a priorizar o reino novamente, representado ali na reconstrução do templo. E aqui a ideia é justamente essa, irmãos, parece que o povo realmente não estava obedecendo ainda, que eles mereciam continuar recebendo as maldições da aliança e que apesar disso Deus está entrando com graça, graciosamente, porque Ele precisa estar no meio deles, está limpando-os, está graciosamente restaurando-os, está enviando o Espírito, como nós vimos em outras passagens em Ageu e Zacarias, para vivificá-los interiormente. Veja, meu irmão, Deus não pode estar em um local tomado por pecado, Ele precisava do templo. O templo representava a sua habitação. Veja como era importante essa reconstrução. E é a partir deste templo que todas as nações da terra seriam alcançadas, como nós vimos nesse próprio livro de Zacarias. Então essa ideia aqui é que Deus está chamando a atenção deles. Olha, eu estou sendo gracioso com vocês, mas vocês não duvidem de que quando precisar pesar a mão, eu pesarei. E saibam, meus irmãos, Deus faz isso não como manifestação de ira ao seu povo. Nós estamos falando aqui do povo de Deus, mas Ele faz como manifestação de amor, na sua disciplina. E é isso que está sendo visto aqui. Pessoas que roubavam e que juravam falsamente. Deus aqui então vai dizer, olha, eu sou aquele, identifica no versículo 4, dá uma olhada por favor. Eu enviarei esta maldição, está se referindo à aliança, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão. Veja que ele falou primeiro de roubo e de perjúrio. Depois ele diz onde é que a maldição vai entrar. E alguns estudiosos vão dizer que o pergaminho que está escrito provavelmente era parte da lei que falava desses dois pecados. E aqui nós temos uma sinedoque, na expressão aqui, consumirá a casa, né? A madeira e as pedras. Obviamente, a ideia aqui é que o estilo de vida, não é somente a casa, a madeira que vai ser consumida, o estilo de vida pecaminoso daquela pessoa, que pertence a Deus, mas que está se desviando por algum motivo, vai receber o cuidado paternal, amoroso, disciplinado, Pai. E a Bíblia nos diz que Deus disciplina a todos quanto ama, que Ele não nos trata como bastardos, e é por isso que Ele pesa a sua mão sobre nós. E era justamente isso que estava sendo dito aqui. Note os verbos, meus irmãos. Farei entrar na casa do ladrão e do que jura falsamente, pelo meu nome. Ele entrar, ficar, ela ficará, essa casa, né? Uma sinedoque falando da vida da pessoa. Então, enviar, ele envia a maldição, entrar, a maldição entra, ficar, ela vai permanecer e vai consumir aquilo ali, para tratar aquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Às vezes a gente está precisando fazer uma coisa, é muito comum isso, eu recebo muitos testemunhos
a respeito disso na questão dos dízimos e das ofertas. Muito, 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 muito. Mais ou menos o seguinte, a pessoa recebe o valor lá dos seus dízimos e das suas ofertas. Graças a Deus nós somos uma igreja reformada, enfatizamos muito pouco recurso, dinheiro, não ficamos falando disso o tempo todo, mas quando a Bíblia pede que falemos, nós precisamos falar. E nós não precisamos ficar acanhados em falar. Então a pessoa recebe o seu Deus abençoa, recebe seus dízimos, recebe suas ofertas. De repente a pessoa pega o dízimo e oferta e alguém pode dizer, não, recebeu muito, não precisa dar tanto para a igreja. E ainda entende o dízimo como dando para a igreja, que não é para a igreja. É dando ao Senhor o que pertence ao Senhor. E aí de repente a pessoa dá só uma parte, né? Eu recebi aqui 50 mil, eu vou dar 5 mil para a igreja? Não vou dar 5 mil para a igreja, eu recebi 500 mil, eu vou dar 50 mil para a igreja? De jeito nenhum. Eu recebi 1 milhão, eu vou dar 100 mil para a igreja? Não vou não. Daqui a pouco, já aconteceu comigo, irmãos, comigo. Uma coisa quebra, a outra some, roubam outra coisa, pifa outra coisa. Tem um irmão que eu conheço que fez isso, né? Que recebeu um dinheiro e tal, aí falou assim, olha pastor, eu não dei o dízimo em tal ocasião, e aí começou a morrer boi. Meus bois começaram a morrer. Eu que tá vendo, irmão? Toma vergonha nessa cara. Não brinca com o Senhor. O Senhor tem sido fiel com você, seja fiel a Ele. Eu estou usando o dízimo, mas isso pode ser para tudo, irmãos. A ideia roubar e jurar falsamente está bem ligada a várias questões que nós podemos fazer sendo crentes. Deixando de dar ao Senhor nosso tempo, os nossos recursos, usar os nossos dons. E que a Bíblia aqui e acolá vai dizer que a gente está realmente roubando ao fazer isso. Porque Deus nos deu para que a gente use para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. E aí, meus irmãos, o que acontece é que o povo estava voltando do cativeiro babilônico, né? Foi levado por Nabucodonosor, Ciro manda voltar, escreve o decreto para o retorno, 538, por aí. O povo vai voltar, retorna agora sob o reinado de Dario, eles estão reconstruindo as coisas e recebendo essas visões. Por quê? Porque achavam que não tinham recursos para reconstruir o templo. E Deus disse em Ageu, eu vou sacudir os céus e a terra e vou mandar recursos que vocês não vão ver de onde vai chegar. E eles conseguiram reconstruir o templo com isso. E priorizaram novamente a voz do Senhor, ouviram a voz de Ageu e de Zacarias. 2 dos poucos profetas na palavra de Deus que foram realmente ouvidos. Mas acontece que ainda neste tempo aqui, eles estavam enfrentando sérias dificuldades financeiras. E essas dificuldades financeiras, fruto desse retorno muito atual do cativeiro, fazia com que, inclusive, os crentes, o remanescente fiel que voltou, estivessem lidando de forma equivocada, inclusive nas suas posturas, roubando e cometendo perjúrio. E Deus está dizendo, não. Vocês não podem continuar vivendo desta forma. Isso tem que ser modificado. Vocês têm que fazer isso de forma diferente. E quais são as aplicações dessa realidade, irmãos, deste texto, além de algumas que já pincelamos até agora, conclusão e aplicações disso para as nossas vidas? Eu queria falar inicialmente para os irmãos que, ao chegarmos neste ponto de conclusão e aplicação, nós temos que retomar diretamente a questão da lei de Deus. Uma vez que esse pergaminho remete à lei da aliança, ao texto de Êxodo 32:15, daquele rolo escrito por Moisés, é a mesma referência, a mesma palavra hebraica sendo usada aqui. Meus irmãos, a lei de Deus entregue para nós não é um padrão de comportamento abstrato, mas sim valores que definem um relacionamento. Deixa um padrão de comportamento abstrato de lado e toma para si a ideia de valores centrais que definem um relacionamento. Um relacionamento com quem? Com o nosso Deus. O fundamento desta relação nossa com Deus e, consequentemente, com a sua própria lei,
é o caráter redentor de Yahvé, do Deus da aliança. O Deus que libertou Israel. Se você, e eu convido você, que a gente você pode voltar a marcar sua Bíblia aí. Se você for na sua Bíblia até Êxodo capítulo 20, abre sua Bíblia aí, por favor. Em Êxodo 20. Você vai encontrar aqui a famosa lista dos mandamentos. E aí, note a importância do que eu vou falar com vocês aqui. Veja o versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. 2 pontos. Vamos, crianças, vamos se assentarem aí. Vai, Lucas, se assenta. Eu sou o Senhor, vê aí, Yahvé, caixa alta, está referindo ao quê, irmãos? Ao Deus da aliança, certo? Eu sou o Deus da aliança, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí depois, não terás outros deuses diante de mim. Aí começam os mandamentos. Não é assim? O que é que nós estamos vendo aqui, meus irmãos? Que antes de haver lei, antes de entregar os mandamentos, nós enxergamos primeiro a graça de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Deus gracioso que fez algo por vocês. Eu sou o Deus que entra em aliança com vocês. Ou seja, toda lei precisa ser vista à luz da graça de Deus. Há uma teologia equivocada que diz que nós estamos hoje na graça e que a lei não importa para nada. Não, meus irmãos, a lei importa. Cristo, nós aqui explanamos todo o Evangelho de Mateus, não foi? Lembram disso? Cristo diz que não veio abolir a lei, que nada vai se passar, nenhum assentinho vai ser retirado da lei. E também quando ele interpretando ali os erros dos fariseus, quando ele diz assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele não está escrevendo a lei de novo, ele não está invalidando a lei de Moisés, ele está dizendo, a interpretação que os fariseus entregaram para vocês, que os intérpretes da lei estão dizendo, é essa. Eu porém vos digo que eles estão ensinando errado. O que a lei queria dizer é isto de cá. Ele não invalidou a lei. Ele, como a própria lei, como a própria profecia, como o hermeneuta, o intérprete por excelência, aquele que escreveu a própria lei, ele diz, o sentido da lei é esse. E o sentido da lei, meus irmãos, em primeiro lugar, a visão de um Deus gracioso. Existem locais, meus irmãos, em que se prega tanto a lei, mas tanto a lei, a ponto de colocar a pessoa em uma situação tão complicada e passam uma hora e meia pregando sobre a lei, que Deus é um Deus irado, que Deus fez tal coisa, ainda pregando para a igreja, nem para descrente, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo outro, e passa 1 minuto na aplicação para falar da graça de Jesus Cristo. Só se vê lei. Não se fala da graça. A lei deve ser vista sobre os olhos da graça, do Deus gracioso. Primeiro ele fala, eu sou o Deus gracioso que amou vocês, tirou vocês do Egito, da casa da servidão. E agora? Façam isso. Então, veja, Deus que libertou Israel do Egito, convida as pessoas a responder à sua obra de amor, a obra da sua graça, em uma relação de amor e intimidade. E é desta forma, meus irmãos, que nós enxergamos a lei, uma relação de amor e intimidade com o nosso Deus, que fez tudo isso por nós, e com o próximo, que é o resumo da lei. Então, meus irmãos, as bênçãos e as maldições que nós encontramos na lei, afinal nosso texto falou sobre maldição, e você deve estar se perguntando aí, tá, e essa maldição, pastor? Veja que as bênçãos e as maldições, elas não devem ser encaradas como nós que somos crentes,
que fomos salvos por aquele que cumpriu toda a lei, porque nos era impossível cumprir a lei, que morreu em nosso lugar, e que nos justificou, que nos coloca na condição de filhos, e que nos dá da sua graça benfazeja, amorosa, cuidadora. A nossa relação não é pensando em bênção como recompensa e punição como maldição. Não é isso. Bênção para nós é provisão. E maldição é disciplina. Para o crente, não há recompensa e punição nesse sentido em que é aplicado. Porque a gente sabe que tem recompensa, né, irmãos? A gente tem um galardão. A recompensa, que a gente estudou tanto lá em Apocalipse, quando a gente pregou em Apocalipse, Deus vai nos retribuir conforme as nossas obras, para aquilo que nós vamos viver no novo céu e na nova terra, restaurada. Então há recompensas, mas eu estou falando daquilo que a gente está vivendo aqui agora. Dentro do contexto da aliança com o nosso Pai, com o nosso Deus, estando em Cristo Jesus, bênçãos e maldições não são recompensas e punições, mas são provisão e disciplina de Deus para as nossas vidas. Deus estava aqui dizendo que vai disciplinar o seu povo para que o seu povo fomente um relacionamento de vida. E se ele precisar enviar maldição, disciplina para a vida do povo, para nós que estamos no contexto neotestamentário, essa maldição funciona como uma espécie de sinal, para a realidade real daqueles que estão fora do relacionamento da aliança. Aqueles lá são realmente malditos. Cristo se fez maldito por nós, para que nós não enfrentássemos as maldições que eles enfrentam e que ainda enfrentarão. Mas, apesar de não sermos mais malditos, porque Cristo assim o foi por mim e por você, nós somos disciplinados. E Deus está dizendo, não pensem que eu não vou levar a minha aliança em consideração, apesar de vocês serem os meus filhos. Eu envio a minha disciplina como pai. E veja como esta aplicação é uma aplicação real para a nossa vida hoje, meus irmãos. E importante. A segunda aplicação, meus irmãos, se relaciona à teologia da lei no Antigo Testamento. Veja, a lei não é uma orientação apenas. Quando nós temos uma teologia da aliança que observa a lei, nós vamos ver que a lei tem um caráter interno. A lei nos motiva interiormente a esse relacionamento com Deus e com o nosso próximo, de amor, de fidelidade, de obediência, de cuidado. E, portanto, não se caracteriza por um aspecto meramente externo, mas um aspecto interno também. Vocês lembram que o Senhor Jesus ensinou, não é? A gente bateu isso tanto aqui, a gente ficou quase um ano expondo as bem-aventuranças aqui. E eu lembro bem quando a gente falou, tomando o exemplo do Senhor Jesus. Ouviste o que foi dito, não matarás. Mas se alguém matar, já assassinou no seu coração. Nós vimos que tudo que a gente faz, todas as nossas ações, uma vez que nós estamos debaixo da graça de Deus, sendo filhos dele, nós devemos nos preocupar com três coisas. Com o que a gente faz, com o como a gente faz e com que motivação a gente faz. A gente sempre faz alguma coisa motivado, a gente faz alguma coisa, óbvio, o que faz, a gente faz de uma forma e com uma determinada motivação. Lembra que o Senhor Jesus fala do não matarás? E do caráter positivado da lei que nós estudamos tanto? Não matar não é somente não pegar uma faca, um revólver e dar um tiro literalmente na pessoa. Obviamente que isso é muito pior. É uma transgressão completa da lei. Porque você transgrediu a lei na motivação, na forma, em tudo, no modo. Mas você pode matar em seu coração quando alguém lhe deu uma fechada no trânsito. Você pode matar em seu coração odiando alguém. Cristo vai dizer, isso aí é assassinato. Um exemplo muito interessante é o de dar ofertas para um irmão necessitado. A Bíblia diz assim, que a sua mão esquerda não veja o que a direita fez.
A ação é boa? Dar oferta para um irmão necessitado? Bacana. Né? Muito bem. Ela foi feita da forma certa? É o quê? Você não ficar divulgando que você está ajudando um irmão, que você ajudou o irmão tal, foi feito da forma certa? Beleza. Está certo também. Só que se você internamente, de repente precisar daquele irmão que você fez uma oferta, e você pensa assim, olha, aquele miserável, naquela época eu dei uma oferta para ele, e hoje eu preciso que ele me faça um favor, ele não faz. Essa é a verdadeira ideia de que sua mão esquerda não vê o que a sua direita fez. É você internamente saber que você não é superior ao seu irmão e nem deve se acabar porque você fez isso. A lei tem um aspecto negativo, que é o que você tem que deixar de fazer. Você vai observar o que está fazendo, a forma e a motivação, e vai para o lado positivo da lei. Não é só não matar, é você proteger a vida. E isso é feito, irmãos, não como um conjunto de regras, mas porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós, porque isso agrada o nosso Deus, porque essa é a nossa forma de viver um relacionamento com Ele e com o nosso próximo. Ciente de que quando a gente falha nisso, nós temos um Deus tão amoroso, mas tão amoroso, que vai pesar a mão sobre nós para que nós venhamos a caminhar novamente da forma que precisamos caminhar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor por isso. Pelas provas, pela disciplina do Senhor, porque isso é cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E por fim, meus irmãos, nós queremos fazer toda a aplicação aqui disso com relação à palavra de Deus. Hoje é o dia da Bíblia. E a lei de Deus, né, especialmente a gente sabe que todas as referências à lei de Deus no Antigo Testamento, especialmente lidando ali com o Pentateuco, com os livros de Moisés, em um sentido macro, deve ser aplicado para nós como sendo a palavra de Deus. Nós lemos hoje em nossa liturgia o texto de Timóteo, falando o que a palavra de Deus faz conosco. Nos torna sábios, né? Quando nós andamos, aí crianças, Paulo disse para Timóteo para que eles não se desviem das coisas que ele foi instruído desde a infância. Então ali, Maria Clara, Alícia, Lucas, né? Todas as crianças que estão aqui, Samuel, que já está um rapaz, não é mais criança, que vocês jamais se desviem da instrução da palavra de Deus que vocês têm recebido desde crianças, porque elas vão tornar vocês sábios. O Salmo vai falar, o Salmo 119, eu acho que é versículo 134 por ali, vai dizer que a palavra de Deus nos torna mais sábios que os nossos mestres, mais prudentes que os idosos. Poxa, você é mais sábio que os seus professores, mais prudente que os mais velhos, porque quando nós observamos a palavra de Deus. Porque tudo que foi escrito, meus irmãos, para nós foi escrito. Nós não precisamos ficar repetindo os erros dos nossos irmãos, porque a vida dos nossos irmãos, os seus erros, os seus tropeços, estão registrados para nós na palavra. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer que, havendo Deus falado com o seu povo por diversas formas, diversas maneiras, ele aprove a ele escrever toda a sua palavra por causa da malícia de Satanás e da astúcia com que ele conduz os homens ao erro. E essa palavra de Deus está escrita, está nas suas mãos, é sabedoria de Deus. É alimento para você, essa lei preciosa, que ela possa, meus irmãos, ganhar cada vez mais espaço no nosso dia, na nossa casa, na nossa vida, para que realmente possamos ser repreendidos, educados, instruídos na justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, nos conformando à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele mesmo aplique a sua santa e bendita palavra aos nossos corações.